Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência à leitura do livro Atos dos Apóstolos, aqui na Bíblia de Estudo Ragnos, versão King James clássica. E hoje, para finalizar o livro, capítulo 28. Paulo vai à ilha de Malta e depois a Roma, e, depois de escaparem, souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros nos estenderam extraordinária bondade, pois acenderam uma fogueira e nos acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. E depois que Paulo recolheu um feixe de gravetos e os deitou na fogueira, surgiu do fogo uma víbora que fugia do calor e prendeu-se-lhe à mão. E quando os bárbaros lhe viram o animal venenoso agarrado à mão, disseram entre si: sem dúvida, esse homem é homicida, pois, embora tenha escapado ao mar, a vingança divina não o deixa viver. E sacudiu o animal sobre a fogueira e não sofreu nenhum dano. Já eles aguardavam que viesse a inchar ou que caísse morto de repente. Mas, depois de esperarem muito tempo e verem que nenhum mal lhe sucedia, mudaram de parecer e diziam que era um deus. E na mesma região estavam as possessões do principal da ilha, cujo nome era Públio, o qual nos recepcionou e gentilmente nos hospedou por 3 dias. E aconteceu que estava enfermo com febre e disenteria, o pai de Públio, o qual Paulo foi visitar e orou e impôs-lhes as mãos e o curou. Então, depois desse acontecimento, também vieram e foram curados outros da ilha que tinham enfermidades, os quais também nos cobriram de muitas honrarias. E ao partirmos, providenciaram-nos aquilo de que tínhamos necessidade. E depois de 3 meses, partimos em um navio de Alexandria, que invernara na ilha cuja insígnia era Castor e Pólux. E, aportando em Siracusa, permanecemos ali 3 dias. E ali conseguimos uma bússola, e viemos a Régio. E um dia depois, soprou o vento sul, e 2 dias depois chegaram a Puteoli, onde encontramos irmãos que nos suplicaram que por 7 dias permanecêssemos com eles, e depois partimos para Roma. E ali, quando os irmãos souberam a nosso respeito, vieram a nosso encontro no foro de Ápio e nas 3 tabernas. E Paulo, quando os viu, agradeceu a Deus e recobrou o ânimo. E quando chegamos a Roma, o centurião entregou os prisioneiros ao capitão da guarda. Mas a Paulo se lhe permitiu que habitasse à parte com o soldado que o vigiava. E aconteceu que, depois de 3 dias, Paulo convocou os principais dos judeus e, depois de reunidos, disse-lhes: varões e irmãos, embora eu nada tenha cometido nem contra o povo, nem contra as tradições de nossos pais, ainda assim fui entregue como prisioneiro em Jerusalém nas mãos dos romanos, os quais, depois de me haverem interrogado, queriam soltar-me, por não encontrarem em mim nenhum crime digno de morte. Mas, depois que os judeus se opuseram a isso, fui forçado a apelar para César. Não, porém, que tivesse algo de que acusar minha nação. Por esta razão, portanto, vos chamei para vos ver e vos falar, porque pela esperança de Israel é que estou preso com estas correntes. E disseram-lhe: nem recebemos cartas da Judéia a teu respeito, nem nenhum dos irmãos que vieram anunciaram ou falaram nada de mal sobre ti. Mas queremos saber de ti o que pensas, pois, no que concerne a essa seita, sabemos que em toda parte se fala contra ela. E, depois de se designarem um dia, muitos vieram até ele em seu alojamento, aos quais expunha e testificava o reino de Deus desde a manhã até a noite, persuadindo-os a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés quanto pelos profetas. E alguns creram no que se dizia, ao passo que outros não. E como divergiram entre si, partiram depois de Paulo proferir esta palavra. Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: dirige-te a este povo e dize: com os ouvidos ouvireis, mas não entendereis, e com os olhos vereis, mas não percebereis.
pois o coração deste povo está insensível, e seus ouvidos ouvem com dificuldade, e fecharam os olhos, para que não vissem com os olhos, nem ouvissem com os ouvidos, nem entendessem com o coração, e assim não se convertessem, e eu não os curasse. Seja, portanto, sabido entre vós que a salvação de Deus é enviada aos gentios. E eles a ouvirão. E depois de proferir essas palavras, os judeus partiram e tiveram grande desavença entre si. E Paulo permaneceu 2 anos inteiros na casa que ele mesmo alugara e recebia a todos que o visitavam, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo com toda a confiança, sem que ninguém lhe impedisse. Até aqui. E é isso, gente. Chegamos ao final do livro Atos dos Apóstolos. Espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.